gente organizou tudo, obviamente, a gente organizou esse evento por inbox no Facebook. Né? Um grupo de professores, Gustavo chamou um grupo de professores e disse: estou preocupado com o cenário político. Há uma semana atrás, vocês sabem que os últimos dias foram de fortes emoções, né? Fortes emoções, fortes oscilações, até mesmo um golpe militar, muitas pessoas temeram, né? Porque o contexto se mostrava assustador, circulou nas redes sociais até mesmo uma foto de um ofício, que nós não sabemos se é falsa ou se é verídica, do clube militar, incitando as forças militares a se organizarem, tendo em vista um momento de caos político, né? Que estávamos vivendo. Então, tudo isso nos assustou muito. Aqui poucas pessoas são da nossa geração, mas os da minha geração para cima sabem que há muito a temer com a mera cogitação da possibilidade, né, da supressão da democracia. Então, a nossa luta é pelo aprofundamento da democracia. Essa me parece, a pauta comum de tudo o que tem acontecido. Esse, na verdade, vou usar uma palavra fresca, o distinguish. Né? Esse é o ponto de distinção entre os manifestantes. Acho que esse é o grande ponto de distinção, quando nós temos pautas tão plurais, tão plurais, que acabou levando a um sentimento de frustração, me parece, em relação à marcha do dia 20, porque não havia, digamos assim, um mínimo de síntese, e tanto é que agregou os mais distintos grupos políticos, e nós vimos na manifestação do dia 20 que agregar os mais distintos grupos políticos para reclamar não é proativo, digamos assim. Nós tínhamos que ter uma pauta norteadora. E me parece que, embora essa pauta ela seja discutível nos mais distintos grupos que têm, de certa forma, assumido um caráter propositivo nesse momento, me parece que, dentre nós, professores, eu acho que também o DU, posso inserir o DU, que está aqui através do direito do Leonardo Cisneros, né, direitos urbanos. Eu acho que esse distintivo é realmente o aprofundamento das nossas instituições democráticas. Se nós estamos com um sentimento de crise de representatividade e de limite da democracia representativa, essa não é uma crítica que tenha, de qualquer forma, por objetivo suprimir a democracia representativa. Isso não faz sentido, normalmente, num país de 200 milhões de pessoas. A supressão da democracia representativa é um retrocesso que eu não sei nem qualificar com palavras. Então, nós estamos aqui porque nós queremos um aprofundamento das instituições democráticas. Nós queremos ampliar os limites. Nós queremos qualidade da democracia representativa e queremos mais participação, mais democracia participativa, mais controle público, mais transparência, mais discussão com a sociedade civil acerca dos gastos. E todo esse contexto de querer mais nos levou a fazer uma crítica desse estado, digamos assim, até de anomia, de ausência mesmo de disciplina das nossas instituições, ou uma ausência de efetividade dessas disciplinas. Tanto que a gente tem clamado por legalidade, né? Pelo cumprimento da lei, pelo cumprimento da Constituição. Esse é um dos nossos maiores pleitos. Inclusive, nas manifestações do dia 26, em que alguns manifestantes foram detidos e foram presos, o nosso clamor é para que a lei seja observada. Nosso discurso é o mesmo dos agentes policiais. Só que a perspectiva que eles têm de cumprimento da lei é muito distinta da perspectiva que a gente tem de cumprimento da lei.
Nós queremos legalidade, nós não queremos ilegalidade. Nós queremos observação do procedimento, do devido processo legal. É por isso que nós estamos lutando. Então, nós organizamos esse evento no Facebook e nós sentimos assim, uma reação muito positiva, porque o slogan, digamos assim, do evento foi criado por uma amiga que é professora em Minas Gerais, também professora de sociologia jurídica. Ela estava reclamando justamente dos contornos direitistas que nós acompanhamos, que há cerca de uma semana as manifestações tinham ganhado, elas estavam sendo cooptadas. A direita fez uma leitura muito inteligente do sentimento popular. Eu digo que ela fez uma síntese, um potpourri dos posts do Facebook e trabalhou em cima da desinformação. Trabalhou em cima do fato de que as pessoas não sabem exatamente acerca do que elas querem mais. E é claro, é óbvio, nós somos um país de analfabetização política. Por isso que Paulo Freire, que é modelo para muitos que estão aqui, ele trabalhava numa perspectiva pedagógica politizadora. E o nosso objetivo é dar um pontapé inicial para que a gente mude a qualidade do debate a partir de agora. A nossa ideia é realmente dar um pontapé. Eu solicitei aos professores que integraram a organização desse evento que nós fizéssemos imediatamente o evento, inclusive num dia em que houve ao menos 3 notícias acerca da Constituinte. Não sei se vocês lembram. Na segunda-feira de São João, a gente foi dormir com uma Constituinte, uma mini Constituinte, uma Constituinte específica, uma Constituinte autodelimitada, definida. Na terça, pelo menos anunciada pela presidenta. Na terça de manhã saiu uma matéria no jornal Folha de São Paulo, que é um jornal muito respeitado, dizendo que não haveria a Constituinte, que a presidenta havia sido convencida pelo presidente da OAB. Em seguida saiu uma matéria no blog do Paulo Henrique Amorim, dizendo, com esse título, mentira. E daí o posicionamento de que o governo não havia retrocedido em relação à Constituinte. À tarde, sai uma nota oficial do Planalto, que parecia aquela nota. Quem assistiu o filme Monstros S.A., que agora vai passar, né, a versão, os que não me conhecem, eu sou incapaz de fazer uma fala formal. Então, quem assistiu Monstros S.A. lembra do CDA, dando a declaração oficial. Não confirmamos nem negamos, né? Não confirmamos nem negamos a posição acerca da Constituinte. E nisso, os professores ficaram desestimulados de fazer o debate da Constituinte. O Barroso voltou atrás, o Barroso que tinha se manifestado contrariamente à Constituinte, no mesmo horário. Assim, qual é a música, Leonardo? Quando eu ia, ela voltava, quando eu voltava, ela ia. Quando eu ia, ela voltava, quando ela voltava. Pois é, a música foi essa, né? No momento em que saiu a matéria da Folha de não haveria Constituinte, Barroso se pronuncia-se com uma nova posição, dizendo que poderia, sim, seria possível, sim, a Constituinte. Então foi... E o grupo de professores disse, não, vamos mudar de tema, não vamos mais falar de Constituinte. Eu disse, não, vamos falar de Constituinte. Esse é o momento para falar de Constituinte. Para evitar a polarização do debate. Porque o que a gente sentiu na terça de manhã, no Facebook deixa o retrato, né? Todo mundo que se inclina para a esquerda publicou textos a favor da Constituinte. E todo mundo que tinha inclinação à direita publicou textos contra a Constituinte. E o debate não pode se dar nesses termos. O debate não pode ser ideologizado. A gente não pode ter adesão em bloco de pensamento. Não, eu vou me perfilar dessa ou daquela maneira. Não, o debate ele tem que ser esclarecido, ele tem que ser crítico, porque nós estamos lidando com valores muito importantes. Então, a criticidade
ela é fundamental. E eu acho que um dos objetivos que permeia aqui esse evento um dos objetivos que permeia esse evento é o objetivo de fornecer um debate o tanto quanto possível isento. É óbvio que nós estamos trabalhando com ideologias, gente, não sejamos hipócritas. Não é possível aceitar que alguém se apresente como um portador de um conhecimento imparcial, neutro. Isso não existe. Por trás das falas de todos há, é óbvio, convicções políticas. Ainda assim, é possível que a gente faça um esforço de apresentação dessas ideias de forma ética e sem querer conduzir ninguém a nenhuma definição. Acho que isso é que é importante que a gente faça. E que a gente esclareça de antemão que é muito importante que os temas que nós estamos discutindo, Constituinte e Reforma Política na próxima sexta-feira, sejam observados de maneira crítica, que não sejam ideologizados, que a gente não trabalhe com argumentos fáceis, pró, contra, Constituinte. A gente tem que problematizar, porque a gente está trabalhando, Constituinte e Constituição é realmente o marco das discussões políticas e jurídicas dos últimos 25 anos. Então nós temos que lidar com esse assunto com a maior seriedade intelectual e política possível. E nós começamos com o professor Gustavo Ferreira Santos. Bom dia a todos. Antes de começar a falar sobre Constituinte e democracia, eu quero falar um pouco sobre essa coisa do evento e por que no Olho do Furacão. Né? No Olho do Furacão ele é um lugar tranquilo, né? Lá está tudo paradinho e ao redor está tudo se movimentando. Né? Então a gente sentadinho aqui no ar-condicionado, discutindo, mas o mundo está se transformando ao nosso redor. Então talvez o título seja bem adequado ao que a gente pretende. Veja, por que eu e Bruno nesse debate? Em primeiro lugar, porque nós expressamos divergências pontuais no inbox do Facebook, né? Nós discutindo nesse grupo tal, de professores, quem fazer alguma coisa, a gente pensou imediatamente em fazer uma discussão sobre reforma política, mas chegou à conclusão de que não dava para imediatamente entrar na discussão de reforma política depois da manifestação da presidenta sobre a possibilidade de uma constituinte exclusiva para fazer reforma política. Então o primeiro passo era tentar discutir o que é essa constituinte. E porque, já que nós tomamos a iniciativa, né, nós que estamos os três aqui, porque nós também estamos aqui, por que não convidamos, sei lá, no lugar de Liliana, Carmen Lúcia Antunes no meu lugar, Barroso no lugar de Bruno, Zé Afonso da Silva? Por que não? Porque ninguém faz isso com quem não é amigo, né? De uma hora para outra, assim, há 3 dias, fala, vai discutir um tema que é complexo, um tema que levanta questionamentos sobre a doutrina que é tradicional, consolidada, tal. Então só se faz isso entre amigos, né? Então, semana que vem vocês vão ver que o debate já começa a ter convidados de fora da faculdade e assim vai, né? Veja, a gente se propôs falar sobre Constituição e democracia, todos sabem, é por causa da iniciativa da Presidente da República, que pelas informações posteriores dá para imaginar que não foi muito pensada, não foi muito refletida, foi de sopetão, né? Foi assim, pode ser um caminho, né? Se é para ouvir as ruas, que se deu um microfone grande para as ruas, né? E parece que depois as resistências foram tão grandes, ela deve ter escutado de um dia para o outro milhares e milhares de vozes que não estão nas ruas, mas que têm acesso ao gabinete, dizendo não faça isso, você é louca e tal. E foi diminuindo a coisa da Constituinte. Mas o fato é que essa ideia é uma ideia que não é nova, essa ideia não surgiu agora, não foi Dilma. Se você for para o Congresso Nacional procurar os processos legislativos em tramitação, você vai ver que tem pelo menos umas 3 propostas de PEC, de revisão constitucional exclusiva, ou para fazer reforma política mais alguma coisa. Então a gente precisa falar porque a qualquer momento isso pode voltar. Em primeiro lugar, a gente tem que destacar que democracia e Constituição são 2 conceitos que fazem parte do projeto político da modernidade.
E as duas palavras não nasceram com a modernidade, elas não nasceram falando o que elas falam hoje. São palavras que já significavam outras coisas antes. Elas foram ressignificadas nas revoluções burguesas. Democracia, a partir das revoluções burguesas, passou a ser um governo do povo através de determinados procedimentos. Não mais aquela democracia grega que juntava todos, o povo era visível, estava ali, levantava os braços, falava. Né? Com a modernidade, a democracia passa a canalizar esse povo em procedimentos. E Constituição, até então, era simplesmente a forma de ser do Estado. O Estado aparecia, quando eu olhava para ele, eu via autoridades, eu via procedimentos, eu via funcionando um Estado, era ali uma Constituição. Constituição, com a modernidade, passa a ser um instrumento de contenção do poder político normalmente escrito. A gente pode dizer que a Constituição escrita faz parte desse conceito de Constituição. A Inglaterra é uma exceção que tem muito a ver com diferenças radicais de história e cultura que ela tem com a Europa continental. Essa exceção não invalida o conceito de Constituição, está ligado à Constituição escrita. Né? Esse conceito de Constituição, a junção de Constituição e democracia deu no que alguns chamam de democracia constitucional. O que é isso? É a democracia contida pela Constituição. Se a Constituição, no nascimento com as revoluções burguesas, ela tinha principalmente essa função de conter o poder, contém também o poder do povo, não é só o poder do ditador, de qualquer soberano. E o conceito de poder constituinte está nesse saco de conceitos que, na modernidade, vem, né, se estabelece, também de contenção ao poder. Qual é o conceito de poder constituinte? Poder constituinte, se você pegar teóricos do poder constituinte, todos vão dizer, sempre existe o poder constituinte. Se a gente aqui nesse auditório vira um país, passamos a ter o poder constituinte, que é o poder de fazer o Estado, criar o Estado, estabelecer instituições políticas. É esse poder de se constituir como sociedade política, como Estado. Então, qualquer aglomeração humana que se considere um país terá um poder constituinte. O que é novidade na modernidade é a chamada teoria do poder constituinte. É ele ser teorizado, é ele ser contido em conceitos. E o que é que diz a teoria do poder constituinte? Ele tenta estabelecer a diferença entre poder constituinte de um lado, aquele que cria o Estado, e o poder constituído do outro. Então, na normalidade da vida em um Estado constitucional, todos os poderes são limitados. O único poder ilimitado admitido é o poder constituinte. E ele não está vivo aqui agora, ele está latente. Ele pode surgir, ele vai irromper quando? Numa revolução, né, num movimento que derrube as instituições estabelecidas. Se o movimento não for suficiente para derrubar as instituições estabelecidas, ele será empurrado, canalizado para o procedimento que está contido na Constituição. Né? Isso é uma coisa importante afirmar. Não há poderes ilimitados dentro do Estado constitucional. O Estado constitucional é caracterizado por essa limitação. Poder constituinte, simplesmente, sem sobrenome, sem apelido, poder constituinte é pura política. Está na teoria constitucional, mas porque a teoria constitucional tem essa interdisciplinariedade. A teoria constitucional não é exatamente direito. Ela é também direito, mas não é só direito. Só direito, no direito constitucional, vai ser o direito constitucional positivo. A teoria constitucional, ela fala da Constituição não só depois que a gente recebe a Constituição de alguém. Ela fala também da forma como se faz a Constituição, quem tem poder para fazer a Constituição. Portanto, esse período pré-constitucional é política, é fato, é pura legitimidade, não é legalidade. Não há legalidade sobre poder constituinte. É pura legitimidade. Por isso que a teoria estabeleceu que ele é limitado, incondicional, inicial, um conjunto de características que estão ligadas a não ter regras sobre ele, não ter autoridades às quais ele deve prestar algum tipo de contas ou coisa do tipo. Veja, no nascimento da modernidade dos estados pós-revoluções burguesas, já se nota um paradoxo desse conceito de Estado constitucional. Por quê? Porque ele é ao mesmo tempo democracia, ou seja, o que é a democracia? Se nós convivemos em comunidade e nós divergimos, o melhor caminho, o único compatível com esse conceito de democracia será
estabelecemos um procedimento deliberativo, então nós vamos dizer quem tem espaço para falar, quanto tempo pode falar, vamos tentar aprofundar ao máximo nossa discussão, e ao final, vamos a votos, né? O princípio majoritário é a única regra decisória que está absolutamente contida no conceito de democracia. Todas as outras são questionáveis, né? O princípio majoritário é o primeiro número inteiro acima da metade, se manifestando. A gente estabelece por razões conservadoras não no mau sentido, né, para conservar, né? A gente estabelece, às vezes, quórums qualificados, a gente estabelece procedimentos alongados no tempo, mas a única regra decisória que cabe sem tirar nem pôr no conceito de democracia é a regra majoritária. Então, a democracia constitucional ela nasce com esse paradoxo. Ela, ao mesmo tempo, é uma democracia, ou seja, o povo é que é o titular do poder, mas o povo está limitado pela Constituição. Então, ao mesmo tempo, aquele que é o dono do poder não pode tudo. A Constituição vai dizer o que é que ele não pode. Presta atenção, o primeiro momento na história que isso foi notado, ainda nos Estados Unidos, no debate radical dos chamados pais fundadores, já era notado com um problema que eles chamavam um problema intergeracional, né? Thomas Jefferson levantava essa questão. Ele dizia, quando ele viu que a Constituição americana dificilmente seria mudada, porque o procedimento de alteração era muito complicado, ele disse, não pode acontecer uma coisa dessas, porque desse jeito, em pouco tempo, nós teremos o governo dos mortos sobre os vivos. Os que fizeram a Constituição estavam diante de problemas e tinham sua forma de ver. Decidiram e proibiram a geração que vem de ter acesso àqueles temas. Para ele, a Constituição a cada 15 anos precisava ser refeita. Ela precisava ser totalmente alterada para que os vivos resolvessem os seus problemas e não fossem simplesmente executores de um projeto dos mortos. Então, esse conflito intergeracional foi o primeiro momento desse questionamento do chamado da democracia constitucional. E mais recentemente, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, há uma outra discussão que cresce ano a ano, apesar de ainda ser minoritário esse questionamento dentro da teoria constitucional, que é a de que nós aumentamos a tensão entre democracia e Constituição, supervalorizando a Constituição e esquecendo um pouco da democracia. Essa crítica que surge na teoria constitucional, que é uma crítica que eu diria assim, vamos imaginar um espectro político norte-americano, né? Porque o nosso ele é muito mais confuso, eu acho. O norte-americano seria uma crítica de esquerda. Os liberais americanos, alguns liberais americanos, tipo Jeremy Waldron, Richard Parker, professor de Harvard, Larry Kramer, tem um conjunto de autores hoje que fazem uma crítica muito forte ao Constitucional. O que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial? Com medo do que aconteceu, com medo da política, por quê? Porque Hitler não chegou lá, ele não achou a cadeira vazia e sentou, né? Ele foi apoiado por massas, né? Ele tem uma capacidade de convencimento grande, tem um discurso sedutor, soube identificar quais eram os desejos daquela grande massa e falava para a grande massa, né? Por exemplo, se ele estivesse aqui agora, ele estava, não partidos, fora partidos, como ele fez na época, né? Ele tem, há pouco eu estava vendo um vídeo de um documentário, eu mostrava um discurso dele com a multidão, e ele dizendo, 30 partidos, é um absurdo que a Alemanha tenha partidos, a Alemanha tem que ser uma só, né? Quase a faixa, meu partido é meu país, né? Quase a faixa. Ele sabia identificar o que é que as pessoas estavam querendo, né? Coisas boas ou não. Na época, ele identificou bem aquela coisa do movimento sionista, estava crescendo, querendo construir o Estado de Israel, aí ele identifica que é um medo de uma grande conspiração judaica. Então ele pega essa coisa, ele não escolheu os judeus assim porque ele sei lá, tem alguma, pode até ter, né? Ele não tem uma questão pessoal contra algum judeu, podia até ter, mas ele soube identificar que naquele tempo tinha esse medo da grande conspiração judaica e puxou isso para ele, né? Então, pós-Segunda Guerra Mundial, a humanidade tem medo de si mesma. Ela sabe que a política pode levar ao absurdo, depois de uma prática, desde as revoluções burguesas até a Segunda Guerra Mundial. A gente vê aquilo acontecer, é chocante. Como é que a gente construiu estados com um discurso de direitos humanos, de universalismo, lá da Revolução Francesa para cá, e chega na Segunda Guerra Mundial, chega no meio do século XX, a gente vê um regime negador de direitos humanos daquele jeito. Aí o que é que acontece com a Segunda Guerra Mundial?
cresce uma teoria constitucional super complexa, que cria uma interpretação própria da Constituição, tal. E essa teoria constitucional super complexa, ela vai dando poder demais ao intérprete. Cada vez mais as coisas são interpretação e não política, né? O sujeito diz, não, isso aí está resolvido porque... Aí cita 4, 5 iluminados que escreveram livros complexos. Se você for acompanhar o raciocínio, queima seus neurônios numa velocidade muito grande, ele chega à conclusão lá de que aquilo já estava na Constituição, né? Aquilo já estava na Constituição. Então dá superpoderes ao intérprete, e quem aparece como intérprete privilegiado, o último intérprete da Constituição, é o Poder Judiciário. Um órgão não eleito por ninguém, não controlado por ninguém, um órgão opaco. Não é efetivamente, por mais que ele se abra, não vai ser nunca tão democrático quanto o parlamento clássico. Nunca será. Né? Então é esse órgão que aparece, ele cresce, então vai crescendo essa tensão constante da democracia. Cada vez menos pode o espaço democrático e cada vez mais pode o intérprete. Então há um aprofundamento dessa tensão entre Constituição de um lado e democracia de outro. E o que é que tem impacto isso tudo em relação ao poder constituinte? Porque há um crescimento de um tipo de fetichização do poder constituinte. Tem aquela coisa de quando surge uma coisa muito nova, uma questão muito nova, ninguém pensou isso até agora, tal, sempre surge um constitucionalista para dizer que isso não pode, né? Eu até coloquei isso recente no Facebook. Como os constitucionalistas adoram dizer que não pode, né? Não, isso não pode. Por que não pode? Porque está lá na Constituição. Tem um dos críticos do constitucionalismo, o Jeremy Waldron, que ele diz assim, ele diz, legislativo e judiciário podem dizer exatamente a mesma coisa, tão arbitrária quanto. Mas as pessoas vão aceitar mais o que o judiciário disse, porque o legislativo vai dizer assim, até ontem era assim, a partir de agora é assado. O judiciário vai dizer, é assado porque combinando o princípio da dignidade humana com o artigo tal da Constituição, aí passa por baixo de um viaduto, sobe, tal, chegou, aí qual é a conclusão? Ele foi buscar a força lá no poder constituinte. O constituinte já resolveu o problema, né? Já estava resolvido pelo constituinte. Questões inimagináveis. Imagina o constituinte lá atrás resolvendo problemas das redes sociais, né? O Facebook e tal. Era uma capacidade de visualização incrível. O que acaba acontecendo é que o judiciário, ao dar a última palavra, especialmente com esse potente instrumento que é essa teoria dos princípios, essa teoria constitucional muito complexa, ele vira uma espécie de constituinte permanente. O Supremo Tribunal Federal, de uns anos para cá, pelo menos em 3 grandes decisões, a gente pode discutir mais, mas pelo menos 3 grandes decisões a gente pode dizer que ele fez Constituição. Ninguém votou para o Supremo fazer Constituição. Ninguém deu esse poder ao Supremo fazer Constituição. Ninguém vai depois ratificar ou não a obra do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que é momento, eu não tenho resposta para o problema, mas eu identifico o problema, acho que é momento também da teoria constitucional passar a refletir melhor sobre as implicações do conceito de poder constituinte e contaminar o poder constituinte com um pouco mais de preocupação com democracia, legitimidade. Né? A gente precisa trazer de volta uma discussão sobre democracia para combinar com a discussão sobre o poder constituinte, que ele parece uma coisa congelada, uma coisa dura. Né? Ele tem que ser mais maleável, tem que se adaptar, para usar uma expressão da moda agora, né, ao grito das ruas, na verdade. Aí eu quero tocar em duas experiências que eu acho que vão nesse sentido de questionar ali o poder constituinte, a diferença do poder constituído, e as duas experiências estão ligadas à questão democrática. A primeira delas é o chamado novo constitucionalismo latino-americano. Não sei se todos já ouviram falar. Isso é o que os constitucionalistas estão chamando experiências recentes aqui na América Latina de constituições que romperam com alguns paradigmas do constitucionalismo ocidental. Estão ainda no contexto, na tradição do constitucionalismo ocidental, mas tem algumas novidades bastante interessantes. São 3 essas constituições. A Constituição da Venezuela, de 1999, a Constituição do Equador, de 2008, e a Constituição
da Bolívia de 2009. E em relação ao poder constituinte, essas constituições trazem várias novidades, mas em relação ao poder constituinte elas têm uma questão interessante. Elas não separam constituinte de poder de reforma. Ou seja, elas não separam aquilo que a teoria chama de poder constituinte originário de poder constituinte derivado. Por quê? Porque a crítica constitucional que está por trás dessas constituições, e é especialmente um conjunto de professores espanhóis que já colocavam isso há algum tempo e agora estão se transformando nos mais autorizados intérpretes dessas constituições, eles dizem o seguinte, que os parlamentos usurparam a legitimidade do povo, né, do titular do poder constituinte, e fizeram o que quiseram, sem ouvir o povo, sem prestar contas ao povo, com esse chamado poder de reforma. Então eles acham que Constituição deve ser feita e deve ser alterada pelo poder constituinte originário. Eles colocam como o elemento que vai dar a espoleta, dar o tiro ali para começar o exercício do poder constituinte originário, quando se sente a necessidade de mudar a Constituição, exatamente o plebiscito. Escutar o povo. Eles dizem que é estou tentando lembrar a expressão que o Rubem Dalmau utiliza. Mas a ideia é essa, de que ele é o gatilho que faz com que se movimente o poder constituinte originário. Eu vou ler para vocês aqui o artigo 411 da Constituição boliviana, que ela diz assim, a reforma total da Constituição, ou aquela que afete suas bases fundamentais, direitos, deveres, garantias, a primazia e reforma da Constituição terá lugar através de uma Assembleia Constituinte originária, ativada pela vontade popular mediante referendo. É porque, na maior parte dos países, né, porque em português ou espanhol, referendo ou plebiscito são palavras que existem. Só que, tanto na Espanha como em Portugal, não se usa plebiscito pelo trauma que na história se tem da ligação do plebiscito com um governo bonapartista, cesarista, né, que só usa o plebiscito para reforçar a sua própria legitimidade. Então eles preferem usar a expressão referendo para tudo. Qualquer consulta ao povo, seja antes ou seja depois da decisão do Estado, é um referendo. Eles através de um referendo. A convocatória do referendo se realiza por iniciativa cidadã, com assinatura de pelo menos 20% do eleitorado, por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, ou pelo presidente, ou pela presidenta ou presidente do Estado. Né? Eles também têm isso. Eles sempre gostam de deixar claro, sempre não usa só o presidente, né? O presidente ou o presidente, né? É bem próprio dessas constituições novas. Vejam, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que só através do constituinte originário se muda a Constituição. Então ele rompe com a diferença entre poder constituinte e poder de reforma. Né? Não teria um poder de reforma ordinário nas mãos do legislativo. E a segunda experiência interessante, que para a gente refletir sobre, foi a vivida por Portugal. Portugal, nós estamos na tradição portuguesa, né? Nós somos meio, no direito constitucional, alemães via Portugal. Né? Uma influência que uma teoria constitucional, constitucionalistas portugueses tiveram do debate alemão. Isso passou para a gente a Assembleia Nacional Constituinte, quer dizer, o Congresso Constituinte de 87 e 88, foi acompanhado por autores portugueses e os intérpretes da Constituição que surgiram criticando a teoria tradicional do Brasil, tipo Barroso, né, há 20 anos atrás, Clemenceau Merlin Cleve. Esse pessoal leu, através dos portugueses, né, o que vinha da Alemanha. Então, Portugal, como o Brasil, fez na Constituição um monte de cláusulas pétreas. Um monte de cláusulas pétreas. Só que, quando nasce a Constituição Portuguesa de 76, era uma Constituição tendente ao socialismo. Ela queria chegar no socialismo, a sociedade queria chegar ao socialismo. Era um dos objetivos da República Portuguesa, era construir uma sociedade socialista. Com o tempo, eles foram revisando e tirando os aspectos socialistas do texto da Constituição. Eles têm uma forma de mudar a Constituição diferente do resto do mundo, que não é a forma mais comum. A forma mais comum é essa que no dia a dia o parlamento, através das emendas, muda. Eles fazem as revisões a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos eles fazem uma revisão constitucional. Então, em uma das revisões constitucionais, eles tiraram cláusulas pétreas. Eles simplesmente, estava lá uma lista quase de A a Z, não sei se o nome é quase português aí, lembra?
até que a linha era, mas era quase A a Z, não pode mudar, aí eu acho que até coisa fora da Constituição que estava ali que não podia mudar, porque era tanta coisa, saíram tirando alguns, numa revisão. E quando foi 2 revisões depois, já para entrar na União Europeia, eles mudaram aqueles temas que antes eram proibidos de serem mudados e a ser permitidos. Aqui no Brasil, a possibilidade de se discutir isso, você já leva uma surra, já é linchado, que é a teoria constitucional aqui no Brasil é praticamente unânime em dizer que existe um chamado limite implícito ao poder de reforma. A Constituição diz lá quais são as regras para mudar a Constituição. E o artigo 60, parágrafo 4 da Constituição diz limites materiais. Não pode extinguir a federação, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes, direitos e garantias individuais. Aí dizem, fora isso aí, que está claro que não pode também mudar a regra que diz que não pode. Então a regra de mudança, que proíbe a mudança, não pode ser mudada. Como foi que os portugueses então construíram uma teoria para isso? Eles concluíram de que não era uma vedação absoluta. Não era uma vedação, não era uma proibição absoluta de mudança. Não era assim, se você quer mudar esse pontinho aqui, você não pode. Se você insistir em mudar, destrua a Constituição inteira. Eles acharam que isso não era o melhor caminho. Eles construíram o que eles chamam de teoria da dupla revisão. Aquilo ali era uma espécie de uma exigência de se ir 2 vezes ao processo legislativo. Na primeira vez, você vai discutir se tira ou não tira aquela cláusula pétrea, se você muda ou não muda a regra sobre mudança. E no segundo momento, em uma outra revisão constitucional, você discute o objeto mesmo que você estava querendo discutir e que antes era proibido de debater. Né? Eu tenho uma passagem aqui de um texto, de um livro, que é, na verdade, uma palestra que Vital Moreira, um grande constitucionalista, originário do Partido Comunista Português, que foi juiz do Tribunal Constitucional Português, numa palestra que ele deu em Belém do Pará, e ele foi perguntado por... como é o nome dele que saiu agora do Supremo, foi presidente? Carlos Aires de Brito, antes de ser ministro do Supremo, Carlos Aires de Brito, como professor de Direito Constitucional, questionou como é que os portugueses fizeram isso, cláusulas pétreas, a importância e tal. Aí ele está respondendo para Carlos Aires de Brito e ele diz assim, o problema é de mudança de paradigma. Falamos hoje de paradigmas, e o problema que eu convoquei é, se as coisas não estão maduras para admitirmos uma discussão séria com outro paradigma emergente, que tem a ver com a ideia de um poder constitutivo não absoluto, não eterno, não imutável, e da capacidade de negociação de cada geração de um país, de ter a participação na sua própria Constituição. E se um dos valores fundamentais do novo paradigma democrático é a democracia participativa, então que tenhamos também uma Constituição participada não apenas pela geração dos que tiveram o privilégio de serem chamados a fazer uma Constituição inicial, como eu tive, ele foi constituinte, como eu tive, e os deputados constituintes em 75 em Portugal e os brasileiros em 88. Mas também os seus filhos, os seus netos, sejam capazes de ir negociando a Constituição, que ao fim e ao cabo é a Constituição das gerações reais, e não de uma ideia transcendente de nação, de povo, que descarnada dessa maneira, corre o risco de ser esvaziada de qualquer sentido correspondente a um princípio democrático e constitucional. Né? Aí, para finalizar, eu digo que na discussão entre a gente lá, quando eu estava revoltado com a reação dos juristas, eu acho a reação de interdição do debate. Eu acho que é importante debater e não de repente dizer não pode, né? A coisa do não pode, ele dizer, olha, panela de pressão sem válvula é uma bomba, não é panela de pressão, não é verdade? Essa pequena válvula que torna possível, se for inevitável, a mudança tem que existir. E a gente tem que pensar como viabilizá-la. Né? Então, eu falando em Portugal, eu lembrei de, em 2002, quando eu fazia minha tese de doutorado, eu estava fazendo um levantamento de material lá na Universidade de Lisboa e assisti na televisão propaganda que eu achei muito interessante, que era um grupo assim, de soldados, todos formados, perfilados, esperando o comandante chega, quando ele toca assim no microfone, aí todo mundo começa a dançar, uma música bem legal, parece, todo mundo rasga as roupas e soldado, e por baixo tem roupas assim, todos os tipos, e ele parado, bem duro, congelado, e todo mundo dançando ali na frente dele. Aí um dos ex-soldados, né, sobe assim, aí fala no ouvido dele, eu acho que era uma moça, na verdade, fala no ouvido dele assim, não sejas tão careta. Isso, eu acho que é um recado que precisa ser dado especialmente os meus amigos que assinaram um manifesto essa semana,
dizendo não pode. Não é? Não pode o quê? Não pode debater? Né? Eu acho que é hora da gente debater. Obrigado. Em relação ao tema, gente, eu creio que as observações, assim, ser o sucessor justamente de uma fala de Gustavo, é sempre uma missão, ao mesmo tempo, simples e complexa. É simples no sentido de que muita coisa ele já falou, já tratou, e complexa no sentido de que estabelecer discordâncias com meu querido amigo Gustavo é sempre algo difícil, tamanha a sua capacidade de persuasão. Eu comungo de várias dessas preocupações que o Gustavo tem em relação a essa tensão constitucionalismo-democracia. Dentre outras coisas, eu diria a vocês que no plano de uma Constituição que eu gostaria que fosse a Constituição do Brasil, que eu gostaria que fosse, ou que eu acho que seja uma Constituição mais adequada, eu, por exemplo, não incluiria de fato cláusulas pétreas. É algo que a gente comunga, inclusive, do ponto de vista de ideário. Eu não incluiria cláusulas pétreas exatamente pela ideia de que essas cláusulas elas tendem a um engessamento e tendem a essas saídas interpretativas, e essas tentativas nem sempre tão exitosas no que diz respeito na prática, mudar a Constituição através da interpretação, e muitas vezes com a legitimidade no mínimo questionável, que aí a gente entraria, na verdade, num outro debate que eu não vou colocar aqui, mas que serve pelo menos para uma reflexão, que é a própria forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é uma forma de escolha copiada dos Estados Unidos, só que com um agravante, que é o papel pífio que o Senado tem nessas sabatinas no que diz respeito ao nome do ministro. Eu particularmente também não gosto dessa forma de escolha. Eu acho muito mais interessante, por exemplo, e tende a diminuir essa tensão, talvez, o exemplo alemão, em que os juízes do Tribunal Constitucional, eles são escolhidos pelo Parlamento, no caso metade pela Câmara e metade pelo Senado, e eles exercem mandato de 12 anos. É um mandato longo, mas é um mandato, eles não são vitalícios. Eu tenho uma simpatia muito maior por modelos dessa natureza. Agora, ao mesmo tempo que eu, digamos assim, que o meu modelo de Constituição não teria cláusulas pétreas, permitiria esse tipo de momentos constituintes periódicos, eu acredito que no modelo adequado, isso seria, digamos assim, a minha Constituição, a Constituição que eu faria. Entretanto, a Constituição brasileira não é assim, né? E nisso é que a gente começa a discordar, no que diz respeito à possibilidade, por exemplo, de uma Assembleia Constituinte exclusiva para tratar do tema reforma política. O modelo, eu penso sempre, gente, que a Constituição, na Constituição, sob pena de cairmos em, digamos assim, em uma espécie de vale-tudo teórico-ideológico, a tendência é que nós vejamos na Constituição só o que nós queremos ver, e não o que de fato está instituído lá. Se a gente for situar o contexto da Constituinte de 87 e 88, saímos de um regime de ditadura militar, o civil-militar, como hoje está muito em voga, de 21 anos, né? E, de fato, ali nós tínhamos um amplo consenso de que as constituições de 67, 69, eu digo constituições porque foi uma emenda, a de 69 foi uma emenda de 67, mas uma emenda que alterou praticamente toda ela, então assim, na prática, terminou sendo uma nova Constituição, e eram constituições que refletiam exatamente um estado de coisas autoritário. Eram constituições que, de fato, eu não era, assim, enfim, eu era criança para adolescente nessa época, então ainda não pensava sequer em fazer direito, mas eu tenho certeza que, considerando a visão que eu tenho hoje do direito, se eu estivesse como advogado, como professor, como jurista nessa época, eu seria certamente um alternativista. Eu seria certamente alguém que viria com ideias de direito alternativo, uso alternativo de direito, o que quer que fosse, porque tratava-se de uma Constituição feita num período ditatorial que refletia aquele estado de coisas, que mesmo a Constituição de 67
ela foi votada, digamos assim, num Congresso que era permanente e que era, digamos assim, eram frequentes as cassações por, digamos assim, por ordens, entre aspas, do Poder Executivo. Foi uma Constituinte que durou 40 dias, ou seja, você não tem como fazer um debate de uma Constituição inteira em 40 dias, ainda mais com esse clima de terror que havia no que diz respeito a um pronunciamento no Poder Legislativo ser suficiente para que um deputado viesse a ser cassado. Então, havia, a partir da redemocratização, um amplo consenso social no que diz respeito à necessidade, diante desses novos ventos democráticos, de uma nova Constituição. Então, havia, na verdade, digamos assim, uma ideia vaga do que seria essa Constituição, mas nós já sabíamos o que não queríamos. E a discussão constituinte, nesse caso, foi uma discussão ampla, né, com alguns problemas, claro, que eu não vou detalhar aqui, porque senão tomaria muito tempo, mas o fato é que houve consenso, houve eleições, o poder constituinte, nesse caso, seguindo uma teoria mais ortodoxa, como um poder que, do ponto de vista jurídico, não tem limites, é um poder político, essencialmente, não é um poder jurídico. Os limites são, na verdade, dados ao poder de reforma, ao que Gustavo chamou aqui de poder constituinte derivado, né, que é quando você tem exatamente amarras que a Constituição estabelece para que o poder normalmente configurado pelo próprio Congresso Nacional possa modificar a Constituição, e surgiu aquela Constituição, né, com alguns pontos que eu discordo, como essa questão das cláusulas pétreas, com uma grande parte que eu concordo, e essa Constituição é que, bem ou mal, tem sustentado um período de democracia no Brasil de quase 30 anos, que é uma experiência inédita. Nós nunca tivemos um período democrático, efetivamente, tão longo. O que, a meu ver, essa Constituição tem problemas? Tem, mas, a meu ver, deve-se muito à Constituição e deve-se muito a pautar, ou pelo menos tentar se pautar, as soluções pela Constituição e não fora dela, e não com a derrubada dela. E essa Constituição, não obstante ter vários problemas, e não obstante eu ter essas discordâncias, como eu disse, cláusulas pétreas numa Constituição, eu não colocaria cláusulas pétreas numa Constituição. Ainda mais, por exemplo, federação. Não sei se necessariamente federação deveria ser uma cláusula pétrea, não sei se isso é adequado. Mas o fato é que estão lá. Algumas modalidades, enfim, aquela questão, algumas questões para pena. Eu, por exemplo, não sou contra a pena de prisão perpétua, pessoalmente. Pena de morte eu sou, totalmente contrário. Prisão perpétua, não. Mas, por exemplo, eu vou dizer a vocês que a prisão perpétua não é a vedação à prisão perpétua não é uma garantia à Constituição, não é uma garantia constitucional de todo e qualquer cidadão. É uma garantia e, na vigência da Constituição atual, não é possível estabelecer qualquer pena de prisão perpétua. Então, o fato de eu, idealisticamente, não entender que a prisão perpétua seria completamente vedada, digamos assim, de um ponto de vista ideal, mas do ponto de vista concreto eu não posso admitir que uma lei penal penalize alguém com a prisão perpétua na medida que a prisão perpétua é vedada pela Constituição. Então, a Constituição ela não é somente o que a gente quer ver nela, mas ela tem também os seus conteúdos e tem também os seus modelos que ela elege. Eu também não acho que a federação deva ser, enfim, talvez o modelo ideal, mas está lá na Constituição, inclusive como cláusula pétrea. A cláusula pétrea, na verdade, ela funciona como aquele mito de Ulisses e as sereias, que é a história de que Ulisses, para não ser seduzido pelo canto das sereias, ele pede que os seus soldados o amarrem ao mastro, para que quando ele ouvisse o canto das sereias, ele não pudesse, por exemplo, dar ordens, ou não pudesse ser solto e seduzido por aquele canto das sereias. É uma analogia interessante, sobre o que significam essas cláusulas pétreas. E que na Constituição brasileira as cláusulas pétreas ditas explícitas são exatamente a federação, o voto direto, secreto, universal e periódico, os direitos e garantias individuais e a separação de poderes. Claro que isso também comporta N interpretações e ainda existe a tese dos limites implícitos. Esse foi o modelo escolhido pelo Constituinte de 87 e 88. Goste ou não, eu gosto ou não, Gustavo, gostemos ou não, todos nós. E eu digo a vocês que, considerando inclusive
digamos assim, um certo... Eu não posso negar as minhas predileções, as minhas preferências políticas. Eu sou uma pessoa que me considero de esquerda ou de centro-esquerda, do ponto de vista do espectro ideológico, mas tenho uma certa preocupação com digamos assim, com essa ideia de democracia radical. Se fosse Marcelo Labanca, ia ficar mais... Gustavo ainda... Marcelo Labanca ia ficar zangado comigo dizer isso. Mas eu tenho uma certa desconfiança dessas teses de democracia radical, talvez pelos mesmos motivos que eu seja tão entusiasta do Estado Democrático de Direito. Na verdade, preocupa-me muito os aspectos da proteção às minorias e a proteção da diversidade. E diversidade não estou falando só na questão da orientação ou preferência sexual, diversidade em vários campos, né, desde o pluralismo político, do pluralismo de ideias, né, da necessidade de convivência entre contrários, que essa convivência não seja a anulação do outro. E essas teses, digamos assim, de democracia radical, ainda que simpáticas do ponto de vista da sua legitimação, ela tem seus problemas, justamente quando a democracia radical possa significar, por exemplo, uma espécie de tirania da maioria. Isso é uma preocupação que, de fato, eu tenho. Eu vou colocar bem emblemático um exemplo. Não que eu comungo com o Gustavo, claro, das ideias de que um Supremo Tribunal Federal, por exemplo, eu também não, como eu disse, eu não teria o Supremo da forma como ele é hoje. E comungo da ideia de que é muito temerário atribuir toda e qualquer deliberação do ponto de vista da interpretação da Constituição apenas e não somente ao STF. Os Estados Unidos também passaram por momentos, eu lembro da tese de Flávia, sua orientanda, né, nossa amiga Flávia Santiago, que ela fez uma tese brilhante sobre ativismo e autocontenção. Na tese era no Supremo, mas ela fez uma análise sobre a Suprema Corte, sobre isso na Suprema Corte dos Estados Unidos, que foi espetacular. E, dentre outras coisas, ela provou que isso foi meio que um movimento cíclico. Então, a Suprema Corte, em determinados momentos dos Estados Unidos, era ativista, no sentido de invadir campos que, digamos assim, que em princípio seriam campos da política, ou campos de questões relativos a questões políticas. Isso, tanto num sentido liberal como num sentido conservador, considerando o espectro norte-americano, como em outros momentos ela se autoconter. E é importante, um trabalho como o da Flávia é importante, espero que ela publique para que possa ser lido, para que a gente possa perceber também que não necessariamente uma corte ativista, atuante, que decida as questões, que faça esse panprincipiologismo que hoje está muito em voga, que decida de acordo com o princípio da dignidade humana, não necessariamente ela é mais progressista, ou mais à esquerda, ou mais à direita. Na verdade, a história da Suprema Corte dos Estados Unidos, ela mostra muito isso. Então, teve Supremas Cortes, formações da Suprema Corte norte-americana, que eram, digamos, mais à esquerda ou mais à direita, ativistas. E também nas que se autocontinham, também cortes que eram mais progressistas e outras mais reacionárias ou à direita, enfim, é o que se possa considerar a partir desse espectro. Por outro lado, a minha desconfiança da dita radicalização democrática é exatamente nesse sentido da opressão das maiorias. Eu vou colocar um exemplo que todos vocês conhecem. A questão da união entre pessoas, não só a união estável, mas o próprio casamento, união civil, que quer que seja, que queira falar, das pessoas de mesmo sexo. A Marta Suplicy, ainda na década de 90, apresentou um projeto de lei nesse sentido, da regulamentação desse tipo de união, que goste-se ou não, enfim, ninguém é obrigado a gostar de homossexuais ou de casais homoafetivos, isso é uma questão do plano pessoal de cada um. Agora, não se pode negar a pessoas que efetivamente são cidadãos e que querem ver uma situação de fato regulamentada juridicamente, esse direito. Quer dizer, a escolha da pessoa com quem ela vai, digamos assim, com quem vai deitar, com quem vai se amar, enfim, isso é uma questão individual, é uma questão de cada um tem essa escolha, tanto como a escolha da religião, como qualquer outra escolha. E a Marta Suplicy apresentou um projeto na década de 90, vejam isso. E como todo mundo sabe, até hoje isso não foi aprovado. Por que não foi aprovado? Porque, dentre outras coisas, existe uma significativa maioria
de deputados e senadores, ou talvez isso não seja tão majoritário assim, mas existe, por exemplo, a presença de uma bancada, entre aspas, evangélica, né? Eu digo entre aspas porque eu vejo muitos evangélicos dizerem que Marcos Feliciano, por exemplo, não os representa. Então, assim, por isso que eu coloco o evangélico entre aspas. Uma pressão muito grande dessas pessoas, por exemplo, para que isso não seja regulamentado. Ou seja, então se obstrui, digamos assim, projetos dessa natureza. É um projeto que já foi modificado, já foram apresentados outros, e nenhum deles chega aos finalmente. Aí o que é que a gente tem em situação concreta? De repente, o questionamento acerca da ideia da união estável, não foi nem do casamento ainda. E esse questionamento chega até o Supremo Tribunal Federal. Pesquisas de mais variados institutos mostram que a população brasileira, de um modo geral, é refratária ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu escrevi um artigo mostrando, por exemplo, que algo em torno de 60% da população rejeita expressamente isso, rejeita o casamento entre pessoas do mesmo sexo. No entanto, foi o Supremo Tribunal Federal, com todos os problemas dele, que reconheceu, por unanimidade inclusive, ou seja, um raro caso de unanimidade, reconheceu que o dispositivo constitucional referente à união estável seria, sim, aplicável às minorias de casais ditos homoafetivos. Então, o que eu quero dizer é que, enquanto os representantes do povo nunca votaram e aprovaram uma legislação no sentido de regulamentar essa questão, foi, no final das contas, o Supremo Tribunal Federal que o fez. Ativista, provavelmente sim, mas que conferiu direitos a uma minoria que vinha sendo, na verdade, tratada como e que ainda é tratada como cidadão de segunda classe. Então, o que eu quero colocar, gente, é que esse debate é um debate muito complexo. Como eu disse a vocês, eu comungo de muitas das ideias de Gustavo, mas tem um certo temor no sentido da preservação da Constituição. Quando a gente abre demais, é aquela história, se por um lado a válvula é o escape da panela de pressão, se a gente abre demais, a gente corre alguns riscos. Eu vou pegar o exemplo que o próprio Gustavo deu, a Constituição de Weimar. A Constituição de Weimar era uma Constituição extremamente democrática, da República da Alemanha, de 1919. Era tão democrática que permitia que partidos com estruturas e formações paramilitares, ou partidos que abertamente pregavam contra a democracia, funcionassem normalmente e pudessem ter assento ao parlamento e tudo mais. Não precisa ir muito longe para dizer que Hitler, ao contrário do que muita gente pode pensar assim no primeiro momento, Hitler não subiu ao poder dando um golpe de Estado. É bem interessante isso. Ao contrário, ele subiu ao poder estritamente dentro das regras da Constituição de Weimar, que permitia exatamente que o partido majoritário, as coligações majoritárias, elegessem o primeiro-ministro. O partido nazista ganhou as eleições e tinha também a aprovação da maioria na Alemanha, e esse partido nazista, uma vez no poder, passou com aquele discurso, de 100 partidos, a Alemanha é uma só, a Alemanha enfim, é um país unificado, por isso só precisa de um partido, e suprimiu todos os outros e perseguiu e fez as atrocidades que nós conhecemos bem. Então, diante de circunstâncias como essa, no final das contas, os alemães, posteriormente à Segunda Guerra, preferiram instituir limites, sim, ao poder de reforma e às instituições. Ou seja, limites no sentido de preservar o próprio Estado Democrático de Direito e preservar também o direito de minorias que merecia exatamente esse respeito. E instituíram cláusulas pétreas, instituíram limites e até mesmo a questão dos limites implícitos e eu entendo, diferentemente de Gustavo, que são uma decorrência lógica dessa opção que o Constituinte brasileiro fez. Apesar de, digamos assim, de não ser o modelo de Constituição ideal, eu imagino, no modelo atual, eu não tenho como me posicionar a favor de um processo de Constituinte exclusivo para a questão da reforma política. Eu ainda manteria uma opinião talvez um pouco ortodoxa,
no sentido de proteção da Constituição, porque, diferentemente do que acontecia com a Constituição da ditadura militar, eu acredito nessa Constituição como um locus jurídico importante, jurídico e político importante, para fazer avançar uma série de lutas da sociedade. E, dentre outras coisas, é preciso também respeitar o procedimento constitucional. E é esse procedimento que institucionaliza apenas e tão somente a via da emenda à Constituição, com a aprovação de 3/5 dos deputados e 3/5 dos senadores, como única forma adequada para se revisar, para se reformar a Constituição. Então, nesse sentido é que, particularmente, ainda não me convenci do acerto de uma Constituinte exclusiva para discutir o tema. Eu ainda sou favorável que sejam mantidas as regras constitucionais e que a reforma política, uma vez vindo, venha pelo processo regular e democrático e, digamos assim, sedimentado na Constituição pela via das emendas constitucionais. É isso, gente. Obrigado. Gustavo, ele no momento da fala dele, ele fala que o STF é um instituto permanente como está hoje, né? Então, assim, eu quero saber qual é a sua opinião com relação à PEC 33, que hoje está sendo debatida, com relação a isso, porque nessa PEC o Legislativo quer referendar ou não a decisão de constitucionalidade feita pelo STF. Essa sopa de números que a gente tem visto ali, PEC que não acaba mais, eu acho que a gente podia transformá-las em oportunidade de debate. Eu acho que se você pega a PEC 33 e lê o ofício, o documento dos que estão apresentando a PEC, apesar da iniciativa ter sido de um deputado médico, mas você vê que tinha alguém que conhecia o debate teórico sobre tensão constitucional da democracia. Ele cita os autores norte-americanos mais atuais sobre o tema e tal. Eu acho a PEC 37 ela ruim na sua forma. O problema dela não é o que ela pode fazer, é que ela é muito ruim, porque ela diz o seguinte, que o Supremo, as decisões do Supremo que declarem inconstitucionalidade em abstrato só poderão valer depois do Congresso Nacional ratificar. Isso aí você vai transformar a jurisdição constitucional em abstrato em uma decisão em 2 turnos, necessariamente sendo o poder político a se manifestar. E se ele não quer ser antipático, tal, o que ele vai fazer? Ele não vai decidir. O Congresso Nacional é pródigo nisso. Quando sabe que vai ter pressão em cima dele, não decide. Passa anos com aquele negócio engavetado ali, embargos de gaveta, como se diz na linguagem técnico-jurídico processual, e não decide. Agora, colocar o parlamento como também um participante do processo de jurisdição constitucional, aí eu não vejo problema. Eu vejo o exemplo do Canadá. O Canadá ele tinha a resistência à jurisdição constitucional típica de quem vem do sistema inglês, tem uma influência do sistema inglês. E eles admitiram a jurisdição constitucional. Então, hoje em dia, isso desde a década de... Eu acho que esse ato constitucional é da década de 80, mais ou menos, década de 90. A Suprema Corte canadense pode dizer quando é inconstitucional. Só que existe a possibilidade, que eles chamam a cláusula não obstante, que é a possibilidade do parlamento tomar a iniciativa de suspender a decisão da Suprema Corte. Só que essa suspensão é por um tempo determinado, 5 anos, um tempo maior do que o mandato dos parlamentares. E pode ser renovado o resto da vida. A cada 5 anos, renova a suspensão e pode ser que uma decisão que declara inconstitucionalidade nunca seja aplicada. Mas o ônus é do parlamento, que pode não ser reeleito na próxima eleição se a população não concordar. Então, na verdade, é uma forma de jogar de volta para a população o debate sobre também a interpretação. Os canadenses chamam isso de diálogo institucional. Eles dizem a responsabilidade pela última palavra do que é o conteúdo da Constituição não é só da Suprema Corte, é de um diálogo entre a Suprema Corte e o Parlamento. Veja, é um país democrático. Isso já teve aqui no Brasil uma coisa parecida na época da pior Constituição que a gente já teve, que foi a de 37, que era o presidente da República poder pedir ao Parlamento que suspendesse uma decisão do Supremo. Mas veja, instrumentos, o mesmo instrumento, ele pode ter um sentido e uma consequência na ditadura e ser usado numa democracia em outro sentido, com outras consequências. Então eu acho que o modelo canadense não é ruim, desde que fique muito claro que está havendo esse diálogo, vira de pauta do debate político eleitoral, você apoia ou não apoia. Por que eu vou votar no partido
que apoia a suspensão se eu sou contra, se eu estou convencido. E veja, essa coisa dos 5 anos dá tempo suficiente para a sociedade amadurecer e discutir. Então, eu acho essa cláusula não obstante dos canadenses é também uma preocupação de relegitimar o constitucionalismo, tá entendendo? Trazer a discussão democrática para dentro do constitucionalismo. Aí eu vou aproveitar que me deram o microfone, fazer 2 observações rápidas sobre a fala de Bruno, que eu gostei bastante. Sou fã de Bruno Minoria, isso é um dos argumentos fortes do constitucionalismo, mas também os críticos ao constitucionalismo combatem esse argumento. O Waldron, que na verdade eu digo que ele é norte-americano, mas ele é neozelandês, é professor dos Estados Unidos. Ele diz assim: quando você fala que criar dificuldade para votar, querer botar uma maioria de 2 terços, de 3/5, isso está protegendo a minoria, você está dizendo que só as grandes minorias são protegidas, e uma minoria que só tem 1/10 da sociedade, que só tem 1/100 da sociedade, pode atropelar, a maioria pode atropelar essa minoria? Não. Né? Então ele diz, a minoria ela é protegida pela incorporação na sociedade, inclusive na maioria, da ideia de que está vivendo em sociedade, que precisa considerar os interesses da minoria. Nos Estados Unidos, a primeira resistência que teve a questão só para pegar o exemplo do casamento entre pessoas do mesmo sexo. As primeiras leis em municípios ou estados que admitiam naquele município ou naquele estado o casamento foram declaradas inconstitucionais em alguns estados por estaduais conservadoras. Porque tem um movimento que foi quebrado com um pequeno período de Clinton e agora com Obama, mas desde 1980 os republicanos eles vêm numa coisa organizada, né, de trocar os tribunais do país. Né? Se tiver uma vaga, eles botam conservadores. Eu lembro na época de Bush que ele quis botar o ministro da Justiça dele, que era um ex-presidente do Tribunal da Suprema Corte do Texas, e o partido pressionou dizendo que não, porque ele era um conservador com vergonha de ser conservador, porque não colocava o seu conservadorismo no debate constitucional. Ele aceitava as decisões da Suprema Corte antigas, ele tinha que questionar. Queriam que ele botasse quase um conservador sem vergonha, né? Um conservador que não tivesse vergonha de ser conservador e colocasse para fora, em qualquer discussão constitucional, o seu conservadorismo. Veja, um plano arquitetado de trocar os tribunais. E foi quebrado agora, porque com Obama reequilibrou, né, né, eles não têm tanto controle como a gente tem aqui. A gente sabe quando é que o ministro vai sair, a não ser que ele morra antes, óbvio, né, mas sabe que ele vai sair, porque aqui tem a compulsória. Nos Estados Unidos não existe isso, então ele tem muito controle. Eu até conto para os meus alunos que os livros, eu acho que não lembro se é do livro de Bonavides, eu acho que é no livro de Bonavides, que ele diz assim, que nos Estados Unidos eles falam: juiz da Suprema Corte nunca se aposenta e raramente morre. Né, para mostrar como eles vão longe, né, julgando. Então, eles estavam tentando, se eles voltarem, eles vão continuar nessa tentativa de colocar tribunais conservadores. Né. Isso essa observação é para mostrar uma coisa complexa. O Bruno tem razão, a complexidade é grande no problema. Não há garantias, como ele disse, de que o ativismo vai ser conservador ou progressista, que o não ativismo vai ser conservador ou progressista. Né. Às vezes o discurso progressista está no legislativo, às vezes está no judiciário. Achava, tinha a sensação que não queria calar, né? Afinal de contas, eu quero perguntar aos dois: é possível fazer uma constituinte autolimitada? É possível que a gente tenha essa limitação? Ou, em havendo uma constituinte, corremos o risco de que essa constituinte seja alargada? Pode um poder constituinte originário ser limitado do ponto de vista horizontal, né? Ou seja, do ponto de vista da quantidade de matéria que vai ser submetida a essa constituinte, há o risco de que a gente perca garantias que já estão asseguradas na nossa Constituição, e tendo em vista que até recentemente a proposta de constituinte e a crítica constituinte, que para quem não é de direito, essa constituinte é chamada de Constituição Cidadã, e isso é muito criticado pelo direito. Como que essa Constituição é cidadã, essa hipocrisia, não sei o que lá, mas na verdade nós não temos o déficit que a gente tem, é um déficit de efetividade constitucional. Muitos dos dispositivos pelos quais nós lutamos, eles são carentes de efetividade. Né? Então, há um medo que permeia todos nós, né, que nós
inclusive eu já sei de antemão que os dois compartilham o medo de que nós tenhamos um retrocesso em relação a garantias pelas quais nós lutamos muito. Então eu gostaria de ouvir os dois professores acerca desse tema. Quem começa? Bruno? Na verdade, o meu principal temor que eu tenho quando vem essas ideias de constituinte exclusiva é por nos tornarmos, digamos assim, excessivamente heterodoxos, isso venha a ser, digamos assim, ao invés de isso ser uma constituinte exclusiva para um determinado momento histórico em que, digamos, a sociedade deseja uma reforma política, isso possa se tornar uma prática frequente. Ou seja, diferentemente, o modelo, eu insisto muito nessa questão, o modelo de Constituição adotado pelo Constituinte de 87 e 88 instituía, na verdade, duas formas de mudança da Constituição. Uma que é a de todos conhecida a partir da emenda à Constituição, que tem, enfim, uma daquelas pessoas apresenta uma PEC, né? A PEC é o projeto de emenda à Constituição, o propósito de emenda à Constituição. E essa PEC é discutida nas duas casas do Congresso, precisa ser aprovada por 3/5 de cada um em 2 turnos, né? Para sintetizar aqui a regra aplicável lá do artigo 60. E havia também uma forma, que seria uma outra forma, que era a revisão constitucional, que, no entanto, era um dispositivo no ato das disposições constitucionais transitórias. Era uma regra de transição que, inclusive, eu particularmente vejo, até pela questão dos anais da Constituinte, que eu já tive a oportunidade de verificar, que a própria revisão constitucional era algo, digamos assim, em princípio atrelada a uma possível mudança de forma ou de sistema de governo. Inclusive os artigos vinham juntos. Não está explícito lá isso, mas isso, inclusive, na época foi muito discutido se haveria ou não essa vinculação. Mas, assim, para não entrar nessa discussão, o fato é que a revisão já foi realizada. A revisão baixava o quórum é na maioria absoluta. Já foi realizada de forma pífia, mas foi, e considerando ser uma disposição transitória, ela se esgotou. Então, o único método hoje autorizado pela Constituição seria através da emenda à Constituição prevista lá no artigo 60, 59, 60, na verdade. O meu temor em relação a essa possibilidade de constituinte não é que nós não possamos consultar a população, não é que nós não possamos jogar para a população essa ideia de se discutir. Inclusive, até mesmo com a possibilidade de um referendo, algo dessa natureza, o que uma PEC poderia fazer, sim, condicionar a sua vigência a um referendo. Não há nada na Constituição que impeça isso. Agora, meu medo em relação a uma constituinte mesmo, ou seja, ao invés de estabelecermos isso através da emenda à Constituição, procedimento regular, criarmos um outro procedimento e admitirmos que, nesse momento, a constituinte vai agir somente na questão da reforma política, daqui a 2, 3 anos, o empresariado se reúne e resolve fazer uma constituinte para a questão da ordem econômica, de repente com a retirada, inclusive, de vários princípios da ordem econômica que tem uma abrangência social mais ampla. De repente, pessoas comovidas por assassinatos brutais ou coisas dessa natureza possam fazer uma grande mobilização nacional pedindo uma constituinte que revise a questão das garantias penais. Então, garantias como a questão, por exemplo, a questão da menoridade penal, que hoje é tão discutida. Vamos baixar a idade para a questão da imputabilidade, né? Menor de 18 anos, essa questão toda. Eu simplesmente esgoto essa discussão numa impossibilidade constitucional mesmo. Que a garantia da não imputabilidade a menores de 18 anos é uma garantia constitucional. Então, não há como, no procedimento de emenda, sinceramente, não me convence os argumentos que eu vi até agora de defesa dessa, eu digo jurídico mesmo, né? Não estou nem falando do argumento sociológico. Claro que isso não significa que não se possa propor e discutir mudanças na legislação no que diz respeito às medidas socioeducativas. Claro que isso pode ser discutido, pode e deve ser discutido, né? Então, as mudanças sociais, a questão da compreensão do que é um jovem nessa idade de 16, 17 anos, enfim, é um debate que eu nem quero entrar, porque tem tantas variáveis que eu acho que é difícil, enfim, eu não tenho uma opinião tão sólida a respeito disso, mas em termos constitucionais não é possível. Mesmo que eu quisesse que os menores de 16 anos fossem considerados imputáveis, eu não poderia dizer que a Constituição autoriza isso. Então, em razão disso, é que eu vejo
eu continuo vendo, ainda com temor, uma constituinte dessa natureza, exatamente nesses ciclos constitucionais que a gente poderia ter, e ciclos constitucionais que, a depender do vento, do momento, isso pode, digamos assim, mudar os rumos constitucionais para caminhos autoritários, para caminhos de estado de exceção ou coisa dessa natureza, tudo feito, aparentemente, dentro da própria constitucionalidade. Então, nesse ponto, eu ainda sou mais ortodoxo, mais conservador, talvez, né? Mais um conservador no sentido de garantir as conquistas que estão lá, e que eu acho que essa Constituição ela dá elementos para que a gente possa avançar socialmente. Eu não sou alternativista em relação a essa Constituição, eu defendo o cumprimento dela, e acho que ela traz elementos muito importantes para a luta de movimentos sociais, para avanço em direitos de minorias, enfim. E eu tenho muito temor de que, abrindo a porteira, ou como, eu não lembro quem dizia aquela história de que abrindo a gaiola, não saem só passarinhos progressistas, né? Garcia Amado, não saem só passarinhos progressistas. Então, exatamente para garantir essas conquistas, que são muito caras à sociedade brasileira, e para que, digamos assim, para que nós possamos, de fato, pensar essas relações pautadas por uma defesa das regras do jogo, usando aqui Bobbio, né? Uma defesa das regras do jogo. Eu acho muito importante que essas regras do jogo sejam mantidas, né, para garantir o que nós conquistamos e que sejam, digamos assim, um padrão geral. Ou seja, sendo conservador, sendo liberal, sendo de esquerda, de direita, independente de qualquer coisa, as regras do jogo são essas. Então, eu me preocupo muito com esse aspecto, Leandro. Fiz um caminho que eu considero possível pela divergência que eu tenho com o Bruno e com, acho que 99,9% dos meus colegas professores de direito constitucional, que é a possibilidade de uma alteração da Constituição para inserir ali a convocatória de uma revisão constitucional específica. Estaríamos, se nós abandonarmos totalmente a ideia de limites implícitos, estaríamos aí no exercício de um poder de reforma tradicional e poderia ser contido pelo STF, por exemplo. Vão querer decidir coisas que não estavam ali na convocatória, não estavam definidas. O Supremo pode declarar inconstitucionalidade. Eu digo o seguinte, essa coisa da minha preocupação com essa panela de pressão que não tem cálculo. Eu já disse isso mais uma vez, eu acho que até já coloquei em algum texto esse momento maquiavélico. Quer dizer assim, se eu fosse assessor da Fiesp, da CNI, que eles vivem dizendo para tirar direitos sociais da Constituição, eu diria a eles: parem de falar mal de direitos sociais, finjam que vocês gostam, esperem um crime bárbaro no Brasil para insuflarem a massa contra a proibição de pena de morte. Vocês teve o crime bárbaro, imediatamente peguem um deputado fiel a vocês e peçam para o deputado apresentar uma proposta de criação de pena de morte para aquele crime. Ele vai apresentar e o Supremo vai dizer inconstitucional. Aí você vai insuflar agora contra a Constituição, porque o Supremo vai dizer é cláusula pétrea, não pode mudar. Como é que pode estabelecer a pena de morte? Só uma nova Constituição. Aí você joga a massa para cima da Constituição, derruba a Constituição e faz a nova Constituição, dá aquela migalha que o povo quer, que é a pena de morte, mas cuide para que não coloquem direitos sociais na Constituição. Quando eu admito o poder de reforma, eu estou canalizando todo o debate para apenas o tema que está sendo discutido. Então, é reforma política? Se eu estabeleci que vai ser reforma política, e a gente vai fazer uma revisão específica para a reforma política, não tem o risco de tocar em pena de morte. Agora, se eu seguro e a barragem estoura, aí eu não tenho mais controle. Aí é o poder constituinte originário. Até no novo constitucional americano há uma coisa interessante. Porque como é muito política a coisa e não jurídica, a coisa do constituinte originário, eles têm esse momento ativador do constituinte originário, que é o plebiscito. Eles chamam de referendo, né? Vai chamar ou não vai? Consulta o povo. Se eu disser que vai. Então, isso pode também trazer um exercício limitado do poder constituinte originário. Porque o que eles dizem é o seguinte: a Assembleia Constituinte não é titular do poder constituinte. Ela representa o povo. O titular do poder constituinte é o povo. Então, o que eles dizem? O povo ativa o constituinte originário, ele faz a sua obra e tem que ser ratificada pelo povo. Então, simplesmente o povo não ratifica. Ou pior, se está num momento que as ruas estão em efervescência,
esses revisores, esses constituintes que estão discutindo a reforma política, começam a fazer coisas que não estão na temática da reforma política, eles vão pro cacete no meio da rua. Na verdade, porque ali é o povo, na rua, com legitimidade, na verdade, que pode cobrar. Então, a não limitação do poder constituinte originário, ela é uma não limitação, assim, normativa, tal, mas política não pode ser limitada. Eu gosto de dizer para os alunos, quando eu falo todas as características do poder constituinte, eu falo limitado, tal, aí eu noto que está todo mundo com medo do poder constituinte, né? Se eu não falar mais um pouquinho, é capaz de gente não dormir pensando no poder constituinte. Aí eu digo, peraí, mas há condicionamentos históricos, culturais, econômicos, tal, que alguma coisa você sabe que vai sair da lei. Se você pegar as constituições, uma vez teve um menino que fez uma monografia de graduação, que ele pegou e fez uma tabela enorme, assim, de 1824 a hoje, os direitos fundamentais, qual era a redação que cada constituição tinha sobre o direito X. Então, foi bem interessante, né? Que ele fez a tabelinha acompanhando até a Constituição de 88. E tem coisas que estão em todas as constituições. Por quê? Porque fazem parte da nossa cultura ocidental, na tradição que a gente está. Não se imagina que o Constituinte vai ativar o Constituinte, ele vai sentar e depois ele entrega para a gente a Constituição. Quando a gente vai ler, está dito assim: o Brasil é um país islâmico e todo o poder é exercido pelos descendentes de Maomé. Não é verdade? Então ele é ilimitado juridicamente. Não tem uma norma que limite, mas tem a limitação política. Mas nessa discussão, os dois partiram da premissa que eu acho, assim, me encasquetou. Inclusive, o Bruno falou assim que é contra a cláusula prévia e fez uma defesa que parecia uma defesa de cláusula prévia. E ele falou da questão do Ulisses e tal. Tem até um amigo meu que falou desse livro do Ulisses Unbound. E a questão é o seguinte: a democracia, vocês partiram da ideia da tensão entre democracia e Constituição. Entre democracia e autorrestrição, que seria essa ideia do Ulisses. E não me parece tão claro que isso é uma premissa óbvia, vamos dizer assim. Eu não consideraria essa premissa. Porque eu acho que a ideia da minoria está partindo da ideia majoritária da democracia, certo? É a vontade do povo como agregado, como massa, e não, talvez, uma ideia de, vamos dizer assim, de igualdade, no sentido de igualdade de consideração, por exemplo, de interesses. Vamos dizer assim, né? Que todos têm igual consideração. E quando você fala que todos têm igual consideração, não existe um privilegiado e um. Porque a ideia, vamos dizer assim, do governo do povo é para contrapor a uma ideia de monarquia, por exemplo, que tem alguns privilegiados. Quando você fala todos têm igual consideração, as minorias também têm, né, consideração e não podem ser atropeladas pelas maiorias. E depende de como você interpreta essa igualdade, como você interpreta esse poder do povo com igual consideração, a ideia de autorrestrição e de limitação da maioria, da vontade da maioria, estaria contida no conceito de democracia. Certo? Então, assim, eu até penso o seguinte, por exemplo, tem um debate que é um debate que, se entrar nele, vai ser um debate longo, claro, sobre liberdade de expressão. Em que, por exemplo, as pessoas que falam de heterofobia, pronto, a discussão de heterofobia é isso. Quando você critica os homofóbicos, você está limitando a minha liberdade de expressão, de criticar, de expressar o meu preconceito. Certo? Mas assim, um discurso que eu coloco, assim, como professor de lógica até, que é questão lógica. Você não pode ter uma tolerância para um discurso de intolerância. Ou seja, de certa maneira, existe um limite implícito de que é o caso da Constituição do Weimar, que vocês falaram. É tão permissiva que permitiu a sua destruição. Então, assim, você não pode ter um discurso tão permissivo que permita a sua destruição. Um discurso tão pluralista que permita um discurso que elimina o pluralismo. Entendeu? Então, acho que tem uma cláusula de restrição meio lógica contida dentro da ideia de democracia e de respeito à pluralidade. E aí eu acho que talvez daí a gente consiga tirar uma fonte lógica das cláusulas pétreas, aí tem um constitucionalismo moderno, ou contratualismo moderno, vamos dizer assim. Já tem alguma ideia disso, de contrato lógico, que tem certas restrições, e que eu acho que aí a gente consegue trazer que tem que ter cláusula pétrea, talvez. Acho que não consegue ter democracia, não consegue ter democracia podendo decidir sobre tudo. Senão vai ficar um conceito também positivista de Constituição. A Constituição é só o papel que a maioria escreveu. E eu acho que não é isso, tem alguma coisa por trás, talvez. Então, tudo que se escrever no papel é uma Constituição, não sei o quanto a gente pode discutir por aí. Pré-condições para o desenvolvimento da democracia. A democracia, eu acho que ela é caracterizada formalmente pelo princípio majoritário, certo? Agora, uma decisão com procedimento democrático pode resultar no Estado não democrático. É possível. Então, eu acho que esse que atropela essas pré-condições, a relação para mim não é uma relação interna, não vou ser democracia, mas é uma relação necessária. É a relação de pré-condições. É meio a relação do solo com a árvore. O solo não faz parte da árvore, mas a árvore vive sem o solo. Então eu acho que o conceito de democracia, para mim, é um conceito formal, tem a ver com o procedimento, e para mim o último é o majoritário. Né?
Veja, Suécia é um exemplo de não utilização, não é nem de cláusula pétrea, é não utilização dessa maioria qualificada, porque a maioria qualificada, o constitucionalismo vive dizendo que é uma proteção para a minoria. A Suécia não tem. A maioria pode mudar a Constituição. Só que eles fazem uma espécie de um dever de discussão. Eles dizem o seguinte: a decisão pela mudança da Constituição ela tem que ser feita em 2 turnos, então em 2 votações, sendo que a segunda votação é em outra legislatura. Então tem que ter uma eleição no meio e muda o parlamento. Tem que confirmar a nova legislatura, ou seja, o povo vai discutir nas eleições. E no mínimo 9 meses entre um turno e outro, para dar tempo de amadurecer a discussão. Então essas cláusulas de esfriamento, outros procedimentos que não necessariamente substituam o critério majoritário, eu acho que eles podem ser pensados também em proteção à minoria. E é aquela coisa que eu disse. Veja, tem um monte de interesse dentro da Constituição de minorias que tem 1/10 do país ou menos. Por exemplo, um monte de políticas indígenas que estão na Constituição que não estão protegidas lá pelas cláusulas pétreas. Isso nos autoriza a atropelá-los? Não, né? Então eu acho mais importante, é a incorporação de uma cultura na qual direitos humanos, democracia, respeito ao outro, tal, que isso se espalhe. Porque senão a gente corre o risco de ficar tão artificial quanto os americanos tentaram fazer no Iraque. Eles abriram um Hércules e tiraram ali uma constituição, entregaram aos iraquianos. O que aconteceu? Continuou explodindo bomba do mesmo jeito no outro dia no país, né? Porque era artificial, na verdade. Então, eu não tenho a ilusão de que a gente vai conseguir segurar artificialmente. No dia que, sei lá, 80% da população brasileira for de felicianos, corram para as montanhas, né? Nem para a montanha, né? Até as montanhas vai ser difícil, né? Total. É melhor fugir pelo mar, pelos anos, enfim. Não, assim, porque ele terminou falando você falou contra... O que eu quis dizer, Léo, foi no sentido de que se eu fosse fazer uma Constituição, eu não incluiria, de fato, cláusulas pétreas. Por que eu digo isso? Porque as cláusulas pétreas, elas justamente caem naquela digamos assim, de forçar a barra de uma sedimentação que talvez ainda não esteja na sociedade. E como disse Gustavo, eu também me preocupo muito com o aspecto cultural desses direitos e dessas questões trazidas à Constituição se tornem, na verdade, uma cultura institucional e social. Por exemplo, o caso eu sempre falo para os meus alunos o caso da Constituição do Reino Unido, que é uma Constituição que eu não diria que ela não é escrita, como muita gente diz que não é escrita, é consuetudinária. Na verdade, ela é escrita sim, só que ela não é codificada, ela não é orgânica, na medida em que ela tem, na verdade, fontes plurimas de origem dessas suas normas, ou seja, uma parte são normas do Parlamento, outra parte vem da jurisprudência, antigamente da Câmara dos Lordes, hoje da Suprema Corte, eles têm hoje uma Suprema Corte, e parte dos próprios costumes. Aí muitas vezes as pessoas tomam o todo pela parte, porque de fato existem uma série de normas que eles chamam lá de convenções constitucionais, que vêm do costume e que se sedimentam de uma forma tal que eles compreendem aquilo como obrigatório. Até mesmo a questão do primeiro-ministro, da eleição do primeiro-ministro, como digamos assim, como uma decorrência das eleições parlamentares. Isso foi inicialmente consuetudinário. Depois foi que eles, numa lei parlamentar, acredito que foi já em 1949, foi que eles sedimentaram isso em termos escritos. No Reino Unido não há cláusulas pétreas, não há diferença de procedimento entre a votação do que seria uma lei ordinária ou uma norma constitucional. No entanto, nesse mesmo Reino Unido, você tem, por exemplo, uma carta como Bill of Rights, que é uma carta de direitos de 1689, e está lá, em vigor, sendo observada e, enfim, sedimentada, dentre outras coisas, culturalmente nas instituições britânicas. Isso para não falar da Magna Carta, que é de 1215, e também está em vigor. Então, assim, o que acontece aí? É como se, no caso dos britânicos, eles não precisassem de uma Constituição orgânica. Tamanha a consolidação daquilo em termos culturais. Que é algo que eu sempre falo muito, enfim, escrevo a respeito disso. Eu tenho uma preocupação especial com isso. E como construirmos uma cultura constitucional, institucional e social, no sentido de que esses direitos saiam do seu nominalismo constitucional e se efetivem na prática, não só judicializando, ou não só o poder judiciário impondo que as pessoas cumpram,
mas que isso esteja na mente das pessoas, que a Constituição esteja mais ou menos na cabeça das pessoas, né? Que as pessoas possam, que não precise o judiciário ter que deferir a liminar no habeas corpus para que se solte uma estudante presa arbitrária e ilegalmente. Para que essa prisão sequer aconteça, ou acontecendo, a própria polícia possa fazer essa triagem. O próprio delegado possa chegar, não, essa prisão foi ilegal, tem que ser imediatamente relaxada. Não permita que o advogado fale com o seu cliente, isso é uma prerrogativa da classe dos advogados. Ou seja, que não precise toda vez a gente judicializar, porque isso seja algo... Eu brinco às vezes com aquele exemplo do filme norte-americano, né? Você está preso em nome da lei, tudo que você tem direito a um advogado, se você não puder, aquela ladainha toda, né? Se você não puder, o Estado vai pagar um para você e tudo. Mas apesar de ser uma ladainha, aquela coisa toda assim, que muitas vezes também não é observada mesmo lá, mas quando isso se torna, na verdade, uma cultura institucional e social, isso vem meio que no automático. Então, isso é corriqueiro. Em qualquer filme norte-americano que tem uma prisão, o cara faz toda aquela explanação de direitos, na verdade, daquele que está sendo preso. Isso é bom. Isso é positivo. Isso é sinal de que, ao invés de um cala-boca vagabundo e vai para cá, não. O sujeito está sendo preso por um delito que cometeu, ou supostamente cometeu, mas ele tem uma série de direitos, ele está sendo informado dos seus direitos a partir de uma atuação de uma polícia que a gente não quer que a polícia deixe de fazer o seu trabalho. Claro que a polícia precisa fazer o seu trabalho. Só que a polícia, num caso como esse, que a Liana participou da soltura deles, a polícia, ao invés de estar pegando os reais vândalos, né, quem está, de fato, aquele pessoal que está com camisa em torno do rosto, que já é estranho, né, como é que o cara vai, e que está entrando numa loja para saquear, ou está tocando fogo digamos assim, no patrimônio público ou privado, ao invés disso está pegando pessoas arbitrariamente que não têm aparentemente nada a ver com aquilo, que estão se manifestando. Infelizmente isso não é novo, né? A gente teve aquele caso aqui que eu inclusive escrevi junto com o Damaio aquela carta, né, que Gustavo, Liana, todo mundo não, mas a maioria dos professores aqui assinaram, que chegou ao ponto de a faculdade estava de férias, na verdade, mas os estudantes entraram dentro da faculdade para se proteger, e lá vem a polícia jogando bombas de entre aspas, efeito moral. Eu queria entender, até hoje eu não consegui entender essa história de efeito moral, mas tudo bem. A bala ética. A bala ética. Horrível. Mas enfim, é um pouco isso mesmo, sabe? Eu acho que a gente ainda tem muita necessidade de consolidação cultural dessas questões. Aí, paradoxalmente, apesar de eu idealmente ser contra a cláusula pétrea, não estaria numa Constituição que eu idealizasse em princípio, como o Constituinte brasileiro elegeu esse modelo, eu, apesar de idealmente ser contra, eu defendo esse modelo. Né? Por isso que até agora não me convenci do acerto dessa dita Constituinte exclusiva. É um pouco aquela história da defesa da regra do jogo mesmo. As regras do jogo são essas. Vale para liberais, vale para conservadores, vale para a direita, vale para a esquerda, vale para todo mundo. Não é uma questão de opção ideológica. Eu quero ter essa proteção, porque se eu for majoritário num determinado momento, posso ser minoritário no outro. E isso talvez, mesmo que não seja uma regra ideal, mas isso ainda pode me proteger, talvez mais do que a volatilidade de regras que possam ocorrer com essas propostas de constituintes revisoras. Por isso que a gente termina, Gustavo, divergindo convergindo nas questões de fundo, mas divergindo nos finalmente, né? Mas normal, isso enfim, é da academia mesmo.